Pessoal, várias propriedades no CSS esperam que você passe uma distância para essa propriedade, tá? Várias delas. Então, por exemplo, aqui eu estou com a lista de propriedades do CSS reconhecidas pelo Mozilla, naquele site Developer Mozilla que a gente já utilizou. Vou dar uma passada aqui, vamos ver quais delas a gente tem que passar uma medida, né? Vamos lá, border width, a largura, né? Essa propriedade aqui, por exemplo, é a largura da borda, que a grosso modo é a grossura da linha que vai fazer a borda. Essa propriedade merece um comentário, porque isso acontece em algumas situações no CSS, não é só para ela. Vocês notaram que a gente tem aqui um border right width. Quando a gente seta a largura da borda com essa propriedade, a gente está ajustando a largura das quatro bordas, né? Esquerda, direita, em cima e embaixo de um elemento HTML. Mas eu tenho essas propriedades aqui e eu posso ajustar individualmente a borda direita, a borda esquerda, a borda de cima está aqui e a borda de baixo é bottom, deve estar tá aqui, borda de baixo, tá? Então eu posso ajustar individualmente ou posso ajustar com a propriedade só border, né, sem especificar a posição, as quatro de uma tacada só. Isso vale também para o estilo da borda. Esse estilo da borda se é uma linha dupla, se é uma linha contínua, se é pontilhado, e também a cor. Tá? E algumas propriedades CSS ainda nos possibilitam uma simplificação ainda maior. No caso da borda, por exemplo, isso tem para outras propriedades também, você tem que ficar atento. Eu tenho uma propriedade border, essa daqui, sem nada, que eu posso especificar as três coisas, largura, cor e estilo, para as quatro bordas, esquerda, direita, em cima e embaixo, com uma tacada só. É só eu colocar em qualquer ordem o que eu quero para estilo, para cor e para espessura da borda, para essa propriedade border aqui, e ele seta tudo com uma linha só, com um comando só. Então fiquem atentos, porque isso se repete. Às vezes eu tenho várias propriedades, uma mais genérica, que eu atinjo tudo, outras mais específicas, que mudam uma coisa mais específica, mas no fundo mudam a mesma coisa, tá? Outras coisas que são distâncias, né? Por exemplo, height é uma propriedade que a gente vai usar bastante, que é a altura de um elemento, para controlar o tamanho de um elemento. Height é a altura e width é a largura. Então, o tamanho do elemento a gente controla com essas duas propriedades, né? Largura e altura, que é o height, né? Mas tem outros, por exemplo, margin. Onde está o margem? Margem aqui. A distância é uma margem mesmo para aquele elemento, né? Ele afasta um elemento HTML das coisas que estão em volta dele, né? Dos outros elementos adjacentes. Olha aqui, de novo, né? Eu tenho a propriedade margem, que especifica quatro margens, em cima e embaixo, de um lado do outro, e tenho as margens individuais, de baixo, da esquerda, da direita e de cima. Tá? Então, aqui também é uma distância e também tem aquela história igual a gente tem para a borda. Aqui o padding também é uma distância. Padding é uma margem, vamos dizer assim, uma margem interna. É a distância das coisas que estão dentro de um elemento para a borda. Então, se eu quero distanciar o conteúdo de um elemento da borda dele, eu uso essa propriedade padding aqui. Tem também padding bottom, padding left, padding right e padding top. Bom, o que eu posso usar para especificar as distâncias, né? Qualquer dessas distâncias, qualquer desses tamanhos ou distâncias. A gente tem uma pancada de unidades que a gente pode utilizar em CSS. Eu achei aqui uma página com um artigo sobre distâncias de uma forma geral no CSS, que eu achei interessante. Mas eu quero mais, para eu não esquecer de nenhuma, eu quero mais essa tela aqui que a pessoa cita as distâncias, tá? Bom, então
tem várias distâncias, várias unidades para a gente especificar distâncias, tá? Então, os centímetro, milímetro podem ser utilizados. Então, centímetros, milímetros, essas que a gente está acostumado a medir com a régua, né? Tem inch também, IN é inch, que é polegada em inglês, então eu posso usar polegada também. Tá? Existem umas distâncias meio esquisitas, tá? que são distâncias usadas na tipografia. Na verdade, CSS tem muito a ver com tipografia, com diagramação de coisas numa página, né? Então a gente tem, por exemplo, PT, que é 1,72 da polegada, né? Eu preciso de 72 PTs para conseguir uma polegada. E tem Pica, que é uma medida muito estranha também, que a gente usa muito pouco, na verdade, tá? No duro, essas medidas não são muito recomendadas de serem utilizadas. Você pode usar, funciona, mas não são muito utilizadas. Uma outra possibilidade é usar essa unidade aqui, é X, que é o tamanho de uma letra minúscula, tá? Então, às vezes eu quero, por exemplo, uma margem igual ao tamanho da letra, de uma letra minúscula. Então, eu posso dizer, eu quero uma margem de 1 é X. Então, vai ser igual ao tamanho de uma letra minúscula. E isso é interessante porque se eu mudar o tamanho da letra, automaticamente a margem acompanha e as coisas ficam proporcionais. Tá? X, o tamanho da letra minúscula, também é assim, raro da gente querer especificamente o tamanho da letra minúscula, mas tem o PX, que é o tamanho da letra, que é mais utilizado, e nesse artigo aqui ele já coloca como recomendado. Né? Então, PX é o tamanho da letra. Então, se eu quero, eu quero como margem o distanciamento entre letras, eu posso, essa é outra propriedade, né? Letter spacing é uma outra propriedade que também é uma distância que é esperado, né, para ela. Então, se eu quero que o espaçamento entre letras seja de meia letra, por exemplo, eu posso especificar o valor 0.5 EX ou 0.5 PX para aquela propriedade letter spacing daquele elemento, né? Outra possibilidade, na verdade, assim, a unidade que é mais utilizada, que eu vejo com mais frequência sendo utilizada no CSS, é essa daqui, PX. Tá? PX é o que a gente vai usar no dia a dia, é o feijão com arroz. Né? PX é pixel. Pixel é o tamanho do pontinho que o computador consegue acender ou colorir para construir as letras, para construir as imagens, para construir qualquer coisa, né? Então, um pixel é o menor pontinho que o computador consegue manipular na tela, ou usa mais para a tela, mas a gente pode pensar nesse conceito para a impressora também. Tá? Então, aquele pontinho que é utilizado para construir as imagens é um pixel. Então, eu posso especificar 50 pixels, 60 pixels para distância. Tá? Isso é bom por quê? Porque pixel é o que o computador realmente usa para fazer as imagens. Então, se eu falar 10 pixels, vai ser 10 pixels, ele vai acender 10 pontinhos, e não tem dúvida. Tá? Quando eu falo centímetro, na verdade, ele vai acender pixel. Então, se eu pedir 10 centímetros e não tiver um número de pixel exato que dê 10 centímetros, ele vai fazer uma aproximação. Pixel não, pixel é exato. Tá? O problema de pixel é que depende da resolução, né? Depende do tipo de monitor, do tipo de placa gráfica que você tiver instalada, ou, né? Na verdade, não que você tiver instalado, mas o que a pessoa que estiver vendo a sua página tiver instalada. Então, às vezes é meio traiçoeiro, porque o tamanho do seu pixel no seu computador é um, e o tamanho do pixel que a pessoa vai olhar a tua página é outro, porque o computador dela é diferente. Então, o pixel é uma medida que vai variar de computador para computador, né? É lógico que se você especificar tudo em pixel, as coisas vão crescer ou diminuir proporcionalmente, então não é tanto problema assim, mas pode dar problema dependendo da aplicação, né? Esse pixel está relacionado à resolução do monitor, né? Então, quando a gente fala que um monitor é 800 por 600, né? Os monitores mais antigos, o que significa isso? Ele tem 800 pontos na horizontal, 800 pixels na horizontal, e 600 pixels na vertical para construir as imagens. Então, quando a gente fala que o monitor tem 800 por 600, é o número de pixel. Tá? Se esse número aumentar, 1290 por 900, o que acontece com o tamanho do pixel? Ele diminui ou aumenta? Se eu aumento o tamanho, o monitor é do mesmo tamanho, e eu aumento o número de pixels, significa que cada pixel vai ser menor. Né? Então, quanto maior a resolução do monitor da pessoa, menor vai ser o pixel, menor vão ficar as coisas que você especificar em pixel. Tá? Bom,
Outra possibilidade para especificar a distância é percentual. Então eu posso dizer que um parágrafo, ou que um título, ou que uma tabela vai ficar com uma largura de 50%. O que significa isso? Não é 50%, metade. Mas metade do quê? Não é metade da tela, é metade do pai. É metade da onde aquela coisa, aquela tabela, por exemplo, tiver inserida. Então se eu tenho um parágrafo dentro de uma tabela, não é muito comum isso, mas se eu tiver uma imagem dentro de uma tabela, especificar que aquela imagem ela vai ter 50% de largura, significa que a imagem vai ficar com 50% da largura da célula da tabela onde tiver aquela imagem. Então não é da tela inteira, né? Então sempre assim. É lógico, se tiver um parágrafo que não está dentro do body da página, não está dentro de nada, aí vai ser a tela. Na verdade vai ser a janela do tamanho da janela do navegador. Né? Então, é isso aí. Esses são os comentários que eu tinha para vocês sobre distâncias e tamanhos. Eu sugiro que você experimente essas propriedades que a gente viu aqui com diferentes unidades. Experimente o centímetro, apesar de não ser recomendado. Experimente o pixel, veja mais ou menos quanto que é o tamanho de um pixel do seu computador, mas sempre lembre-se de que você está fazendo a página no seu computador, mas ela vai ser vista em um outro computador, que é o computador da pessoa que estiver navegando na sua página, né? Esse talvez seja o maior problema do desenvolvimento web, né? Você faz uma coisa e você não sabe em que ambiente que aquela coisa vai ser executada, né? Então isso traz problemas. É lógico que a gente tenta, a gente, vamos dizer assim, a comunidade tenta padronizar as coisas o máximo possível, mas nem tudo é padronizável, nem tudo fica padrão e as coisas às vezes acontecem diferente dependendo do navegador, dependendo da tela, dependendo do computador, dependendo do tamanho da janela que o seu usuário estiver utilizando, tá? Tenha sempre isso em mente. Isso é que faz a diferença do amador para o profissional aí no desenvolvimento web.